A paz do Senhor, chegamos ao nosso último programa Vida com Deus com o tema de louvor e adoração. Estão aqui comigo Mary Deis, do Ministério Som de Esperança, e o Daniel Dias. É verdade, gente, tem muita coisa de Deus, muita coisa sobre louvor. Não perde, não acompanhe aí, fique ligado. Exatamente, aí compartilha aí com seus amigos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, programa Vida com Deus. Marca todo mundo, compartilha com todo mundo nos grupos do WhatsApp e vem celebrar com a gente. Está especial demais esse programa. Vamos adorar a Deus juntos. Tu decifras o que tem em meu coração. Tu és a nuvem que me dá direção. Se diante de mim o mar não quer se abrir, tu tens o caminho para eu prosseguir. Abra-se o mar que eu vou passar com a tua nuvem a me guiar. Abra-se o mar que eu vou passar com os pés enxutos, vou caminhar. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos chegando ao nosso terceiro programa sobre louvor e adoração. Tenho certeza que você está sendo abençoado, edificado, impactado, porque nós aqui estamos sendo também ouvindo uns aos outros. E hoje nós vamos falar sobre o louvor no culto, sobre liturgia. É um assunto, né Eliseu, meio complicado. Tem que pisar em ovos, mas é legal a gente falar sobre isso, porque eu tenho certeza que tem muitos pastores assistindo também, para a gente entrar em acordo, né? Às vezes o pastor pensa de um jeito, o louvor pensa de outro. E eu queria começar aqui com a Raíssa, perguntando, Raíssa, na sua opinião, que tipo de música a gente tem que tocar num culto? Porque a gente tem pessoas de diversas idades, né, de diversas culturas, enfim. Que tipo de música a gente tem que tocar num culto? Bom, nós devemos cantar as músicas que exaltam o nome do Senhor. Está se tornando bem comum hoje em dia o worship. Só que, o que acontece? As pessoas estão adaptando, porque geralmente os mais antigos reclamam sobre isso. E aí, o que acontece? Vamos trazer por worship aquela música da Shirley. Aí já muda, o irmão já gosta. O ritmo, o estilo é diferente. Vou querer ouvir essa mas aí já agrada. As pessoas fazem essa Shirley adaptação. Por exemplo, Diante do Trono, não é worship, a Ele a Glória, mas aí já adaptaram. Então, é isso que está acontecendo. A gente tem que se adaptar para não excluir ninguém, nenhuma geração. Mas aí que tá, Mary, isso, da sua opinião, é legal ou não é? Porque, por exemplo, eu particularmente curto worship, mas eu fico pensando que tem gente que não curte. Quando a gente fala worship, a gente está falando de worship significa adoração, mas de um estilo musical também, que veio muito influenciado de fora. A gente tem o Hillsong, que começou isso de maneira muito forte, mas será que todo mundo gosta do worship? Ou, enfim, o que você acha, Mary? Olha, pastor, o que eu faço quando nós vamos escolher o louvor? Eu procuro não adaptar o meu gosto. Apesar de eu ser a líder do ministério, eu não coloco o meu gosto. Eu coloco aquilo que Deus quer para aquele culto, conectado, em grande conexão com a minha liderança. Porque o ministro de louvor, se ele não respeitar aquilo que o pastor quer para aquele culto, ele está fora da bênção. Então, eu respeito o que o meu pastor quer. Por exemplo, se for num domingo, eu já sei como meu pastor pensa. Domingo de manhã eles pensam de um jeito, então eu tento adaptar o que nós expressamos, a nossa música, o nosso estilo ao que a minha liderança quer. E aí, acima de tudo isso, o que o Senhor quer.
Então, a gente tem que trabalhar com o Senhor acima de tudo, com a hierarquia, com os nossos líderes e colocar a nossa adoração em expressão, né, no altar. Mas nunca colocar no altar ou para a equipe fazer aquilo que eu particularmente gosto, que isso dá briga, isso dá confusão e, assim, é muito diversificado a questão de ritmos, de estilos, então você agrada um e desagrada outro. Então, para não errar, ou se até errar fazendo aquilo que a liderança abençoou e pediu, né? E eu tenho certeza que quando a gente faz em conexão com a liderança, a glória de Deus, nós todos temos essa experiência. Quando a gente obedece à liderança, a glória de Deus flui com qualquer música, qualquer uma. E quando a gente faz o que a gente quer e acha, infelizmente, às vezes é até bonito, mas não transforma ninguém, nem nós. É verdade, né? E, por exemplo, a gente vai assistir um clipe daqui a pouquinho e a gente vai voltar depois do clipe com o Eliseu. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eliseu, tá contigo. Como é que a gente faz para conseguir alcançar todo mundo falando de estilo musical? Olha, eu vou dar um pouco da minha opinião, mas dentro do que a gente vivencia lá na igreja, né? Eu quero começar falando assim. A gente é ministro, então a gente está aqui para servir. E uma coisa que eu sempre coloquei e que aprendi é que a gente não pode fazer do seu secreto o momento do altar, que você precisa ministrar para o povo. Aqui, anteriormente, no programa passado, acho que a gente falou sobre isso, né? Você tem que ministrar um conteúdo do céu, bíblico. E você não pode falar qualquer coisa. E eu achei interessante a deles falar da obediência. E a gente precisa linkar muito. Na nossa igreja, a gente é muito linkado com o que os pastores falam, eles nos ouvem, né? E nós os ouvimos também. Então tem um grupo que eu converso com todos os pastores. E é óbvio que você observa que para cada culto não é que tenha um público, a gente não fala público lá na igreja, a gente tem um rebanho um pouco diferenciado, né? Mas uma coisa, de praxe, você não vai louvar música que não tem Jesus como centro. O ministro, ele quer isso porque tem 50 milhões de visualização. Nós somos, o conselho do louvor são 4, além dos pastores. Mas olha, e essa música, eu quero te sugerir. Olha, essa não entra, infelizmente não entra, porque Jesus não está aí. Né? Não, mas não entra. Então é óbvio que a gente também, eu particularmente amo música da harpa. Mas eu não vou deixar de cantar música da harpa só porque é Lagoinha. Não, a gente faz versões maravilhosas para o domingo à noite, né? Que é um culto assim muito solene, né? Mas tem um público muito heterogêneo. Mas é óbvio que a gente também é ligado, porque 75% do rebanho da igreja é jovem.
Então, eu vou fazer isso, mas nesse formato. Peguei uma música do cantor cristão, ou da harpa cristã, e a gente pega uma música de celebração pop, né? Enfim, quero falar rapidinho sobre o worship. O nome do Ministério de Louvor é Belém Worship. Em nenhum momento o Senhor soprou em nós em relação a estilo. Foi propósito, né? Então, independente disso, não quero, e nós não temos o propósito como se fosse uma modinha, só porque tocam isso, e só vamos cantar. Não, adora o Senhor, worship. Esse é o nosso conceito, né? E aí, a arte, ela vem junto, e a técnica também, pastor. Eu acho que a gente falou pouco aqui, mas é muito importante a técnica. Mas o espiritual tem que estar junto, porque se não tiver sobrenatural, nós não estaríamos aqui. E essa junção de técnica e unção, ela é sempre um desafio para nós, porque se a gente pender só para técnica, tá errado. Se a gente ficar só na unção e não estudar, tá errado também. Então a gente tem que achar um equilíbrio entre unção e técnica. Davi, quando foram procurar alguém para tocar harpa, para sair o demônio de Saul, falaram assim de Davi: olha, eu conheço ali o filho de Davi, ele sabe tocar bem. Ele sabe tocar bem. E lá no final diz assim: mas o Senhor também é com ele. Então ele era alguém cheio de unção e cheio de técnica, né? Vamos assistir mais um clipe. Pra um novo tempo me chamou, a minha sorte restaurou, o seu caminho me mostrou, não ando só, comigo está. Sua palavra revelou, de autoridade me cobriu, a ele sigo com temor, eu viverei para seu louvor. Esse é o tempo certo, o lugar certo, eu deixarei encher meu cálice até transbordar. O tempo certo, o lugar certo, eu corro e me lanço em seu vivo caminho, mergulho em sua presença, em Deus eu me sacio. Eu corro e me lanço em seu vivo caminho, mergulho em sua presença, em Deus eu me sacio. Oh, 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 E agora nós vamos falar também sobre um assunto, né, talvez polêmico. Quanto tempo deve ocupar a música num culto? Eu tenho a prática de visitar várias igrejas de várias denominações, gosto muito de fazer isso, e cada igreja faz de uma forma. Mas tem muita discussão sobre isso. Tem gente que fala: não, o principal é a pregação. Tem gente que não, o principal é a adoração com música, o principal é a oração. E passam-se décadas e o pessoal brigando com isso. Então, o Lucas Moya vai ter a solução para todo esse problema. Olha a responsabilidade, Daniel. Fala pra gente, Lucas, o que você pensa sobre isso? Como o pastor falou aí, muitas pessoas têm essa briga interna, né? O importante é a palavra, mais do que o louvor. O louvor é mais importante do que a palavra. Acho que une o útil ao agradável, né? Acho que os dois são importantes, mas assim, na questão da duração dos louvores no culto, eu acho que tem que ser determinado pela direção de Deus, primeiramente, e segundamente pelo pastor, né? Isso o pastor determina, porque acontece diversos casos. Nós que somos ministros de louvores, quando a gente está se entregando, a gente está louvando, a gente, por exemplo, monta um medley, né, Daniel? Monta um medley e tal, aí a gente acaba cantando esses medleys e acaba acontecendo que a presença de Deus ela desce naquele lugar e a gente acaba estendendo um pouco mais, né? Mas e aí, será que o povo que está em pé ali, né, que às vezes a gente manda o povo interagir com a gente, vão ficar de pé, né? E o povo ficar olhando assim para a gente, pô, bacana. Quando a gente está na presença de Deus, todo mundo se envolve na presença de Deus, pô, é muito bacana. E quando não está, o povo só está te olhando, aí às vezes a gente vê aqueles olhares incomodados dos irmãos e tudo mais, a gente fica... E aí? Aí o pastor te olha, e aí? Eu acho que tem que ser na direção de Deus. Eu acho que Deus ele direciona para a gente se entregar e entregar os louvores, a quantidade de louvores para a igreja, para o culto em si. É bem interessante, né, o que o Lucas acabou de falar. E vem a questão também que a gente segue um cronograma, né? A gente pega... tem igreja que faz primeiro músicas de celebração, depois músicas de adoração, né? Como
como queiram classificar, mas eu acho que isso independe. Independente disso, a gente não pode tornar esse momento do louvor na igreja, independente do tempo, algo mecânico, algo que seja robotizado. Não, tem que ser algo espontâneo, como o Lucas mencionou. Às vezes a gente... não precisa ser um medley, mas às vezes em uma música a presença de Deus, a glória de Deus, ela inunda o ambiente e a gente acaba sendo tomado por Deus. A igreja começa a elevar a sua adoração e isso é espontâneo. Então é Deus operando, é Deus agindo e isso não tem que ser mecânico. Então vou cortar agora aqui a adoração só porque você deu tempo. Não, Deus ele trabalha no decorrer do culto, Deus ele age no decorrer do culto. Então... Agora, olha, vou aproveitar que uma coisa que o Eliseu falou que foi muito legal, que é a questão de você não transformar também o seu secreto para o secreto da igreja inteira. Então, às vezes, o ministro louvor, ele tá aqui, tá numa vibe, Deus está super ligado. Aí, quando ele abre um olhinho, tá só ele ligado, né? E tá todo mundo olhando para ele, perguntando o que tá rolando ali. O ministério pegando fogo ali. E tá só assim, né? Então, olha que, digamos, vou usar essa palavra, talvez, dificuldade que há entre o ministro ter essa sensibilidade de ele tá adorando, porque também ele não pode ser só um condutor e deixar de adorar. Então, tudo ao mesmo tempo, ele tá adorando a Deus, linkado ele, Deus, mas ao mesmo tempo ele tem que sentir se a igreja tá linkada, se aquele louvor tá fluindo, porque às vezes tem louvor que flui numa determinada igreja e que, sei lá, porque cargas d'água em outra igreja não flui. Então, o que vocês falaram é legal. Identidade. Perfeito, identidade. Porque tem coisas que numa igreja vai fazer muito sentido, mas talvez em outra não faz. Né, Daniel? O que você acha? Eu acho que essa questão, cada igreja, cada ministério tem a sua identidade. Então, cabe ao ministro, eu, pelo menos particularmente, eu faço assim. Quando me convidam para ir em uma determinada igreja, eu procuro saber o que a igreja canta, para mim poder também ter essa identificação, né? Não chegar lá e apresentar algo, mas, claro, apresentar algo diante de Deus, aquilo que Deus colocar no meu coração e relacionado à identidade daquela igreja, porque eu não vou chegar numa igreja que só canta pentecostal e, sei lá, mandar uma canção que não tem muito a ver com a identidade da igreja, posso acabar até mesmo não trazendo aquela expectativa que a igreja criou, né? O culto vai ser aquela bênção e tal. Então a gente tem que tomar esse cuidado e entender também qual o tempo que a gente tem disponível, né? Porque cada igreja também tem o seu tempo disponível de adoração. Você tem tantos minutos para adorar o Senhor. Então você tem que entender também, e como o Fernando falou aqui, em alguns momentos vai existir de que a igreja vai ser tão tomada pela glória, aquele ambiente vai ser tão tomado pelo sobrenatural, que vai passar um pouquinho, né? Vai passar uns 5, 10 minutos. E aí o pastor também tem que ter ele tem que sentir o ambiente, ter essa sensibilidade também, né? Vamos agora com a gente assistir mais um clipe. E saciar a minha sede, encontrei na fama e nos aplausos um vazio insondável,
União de Militares Evangélicos do Pará. Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando? Vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Quero falar com você hoje sobre as características de um sacerdote consagrado. Esse trecho da palavra de Deus se encontra em Levítico, capítulo 8, versículo 22. Depois Moisés fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E o degolou, e Moisés tomou o seu sangue e colocou na ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Assim foi a consagração de Arão e seus filhos. Hoje, nós também somos sacerdotes. Nós não precisamos, obviamente, desse sangue literal do carneiro, do cordeiro, porque o nosso cordeiro Jesus, que tirou o pecado do mundo, já derramou o seu sangue por nós. Mas, da mesma forma como aquele sangue estava sobre a orelha daquele sacerdote, nós também precisamos do sangue do Cordeiro de Cristo no nosso ouvido. Não no nosso ouvido literal, mas nos nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos, como sacerdotes, ouvir o que o Senhor quer para a nossa vida. Nós, como verdadeiros adoradores, precisamos saber identificar a voz de Deus. Precisamos estar sensíveis ao que Deus quer falar conosco. Samuel teve uma vida próspera e bem-sucedida porque ele ouviu a Deus desde criança e passou a sua vida inteira ouvindo o que Deus queria para a sua vida e para o povo de Israel. Verdadeiro adorador, tenha o sangue de Cristo nos seus ouvidos. Não deixe entrar nada que desagrada a Deus. Cuidado com o que você ouve. Cuidado por onde você sai por aí ouvindo as conversas. Cuidado com isso. Coloque o seu ouvido consagrado ao Senhor para ouvir apenas o que agrada o coração de Deus. O sangue, além de estar na orelha, também precisava estar no polegar direito. Isso mostra para nós que as nossas mãos precisam ser mãos consagradas. Mãos cheias do sangue do Cordeiro, do sangue purificador. As nossas mãos não podem tocar em pecado. As nossas mãos não podem ser instrumentos para fazermos o que é errado. As nossas mãos precisam ser instrumentos de bênção. Mãos cheias do sangue do Cordeiro de Deus, para que onde colocarmos as mãos, milagres possam acontecer. Para que sejamos como Paulo, que onde colocava a mão, prosperava, não pela força dele, mas pelo sangue de Jesus, o poderoso sangue do Cordeiro de Cristo. O último lugar onde foi colocado o sangue também era no pé, na ponta do pé direito, trazendo para nós, por onde nós caminharmos, nós precisamos ser como Jesus. Precisamos andar por onde Jesus andaria. Precisamos apenas andar por lugares que não desagradam o coração de Deus. A palavra do Senhor diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que o seu pé e o meu pé corra para fazer o que é certo. Que os nossos pés andem por caminhos de santidade. Que os nossos pés andem por caminhos de consagração ao Senhor e não por veredas tortuosas. Orelha, mão e pé, totalmente consagrado ao Senhor. Sacerdote de hoje, você precisa ser alguém banhado pelo sangue do Senhor Jesus. Não viva uma vida de qualquer jeito. Viva uma vida debaixo do sangue de Jesus. Amém. Eu vejo a esperança sobre nossa nação. Famílias restauradas e o coração dos filhos rendidos aos pais. Eu vejo o amor quebrando as barreiras e todos sermos um em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Eu vejo o fim das guerras, da prostituição e toda a violência ser vencida em nome do Senhor. Pelos olhos da fé eu posso ver
falar um pouquinho agora, para a gente, temos poucos minutos, mas para a gente falar um pouquinho sobre repertório, que tipo de música escolher para colocar na igreja. Rômulo? Eu acredito assim que tudo varia de cada equipe, de cada ministério, cada igreja. E acredito mais ainda que precisa haver essa conexão com a liderança, com os pastores, principalmente aquele que vai estar ministrando na noite, sendo o culto de quarta, o culto de domingo, ou até mesmo no culto de jovens. Eu acredito que precisa ter esse alinhamento em questão de quem vai estar ministrando a palavra com quem vai estar conduzindo aquele período de louvor. Porque se encaixa, né? A gente consegue unir as duas coisas e fluir sobre aquele tema que a palavra está ministrando. Ou seja, eu posso pegar, hoje em dia na nossa igreja, Angeli Belém, a gente tem ministrado muitas canções sobre a volta de Jesus. Maranata, vem Senhor. Então, as palavras têm sido faladas sobre isso. Ou então, quando a palavra é sobre cruz, músicas, canções relacionadas com o tema, porque a gente une e a igreja entende muito mais aquilo que está sendo ministrado no louvor e na palavra complementa. A comunicação, né? Você não vai fazer com que o ministério de louvor caminhe para um lado e o restante da liturgia do culto para outra, né? Mas é muito difícil, viu, pastor? Vou dizer para o senhor. Porque a gente tem que estar muito linkado com o Espírito Santo, o repertório. E na igreja isso é muito complexo, porque a gente cria uma linha de desfecho. Então, você inicia... E outra coisa, isso não é via de regra. A gente vai começar só com celebração, a gente vai começar... Não. O que o Espírito Santo for conduzindo em cima, agora óbvio, de uma linha coerente, né? Para um desfecho. Ao ponto de o pregador chegar e dizer, nossa, glória a Deus, a igreja... Aqui já vou fazer só o convite. Eu acho interessante, Eliseu, que se diz assim, acredito que na igreja de vocês também, parece assim que a gente prepara o ambiente, né? Não é a gente, na verdade, é o Espírito Santo. Mas a gente entende que a gente é fundamental para aquele momento, para que quando a palavra ela venha de forma e isso poderosa. É zelo, é cuidado com a obra do Senhor. Prudência, né? Exatamente. Muito bom, gente. Muito bom. Obrigado mesmo. Tenho certeza que você está nos assistindo. Foi muito abençoado. Meus irmãos, vocês são uma bênção para essa cidade, para essa geração. E eu quero fazer algo aqui agora de propósito. Eu não combinei com vocês, mas vou colocar aqui no fogo para, quem sabe, daqui a alguns meses, quando tudo estiver, em nome de Jesus, mais tranquilo, a gente não faça uma conferência de adoração com a gente aqui, a gente chama outros ministros de louvor e a gente faz uma conferência para que Belém possa adorar o Senhor junto, se render. E aí, vocês topam? Com certeza. Bora. Então, pode ser amanhã. Aguarde. Deus nos dando esse direcionamento. Se esta for a vontade de Deus, em breve vai acontecer essa conferência de adoração. Eu já quero convidar você a participar. Deus abençoe. Até breve.